assentamentos e que precisamos somente discutir a estrutura, a organização do assentamento. Bom, com relação ao tema específico aqui, né, que o INCRA traz em pauta, né, que nós achamos muito importante, já nós vem demandando, né, deputado Néder já sabe disso, nós já vem demandando há algum tempo a importância de arrecadarmos, transformarmos essas áreas públicas, que às vezes são mal aproveitadas, são exploradas indevidamente, o recurso público, para realização de assentamentos. Já tivemos várias reuniões com governadores, inclusive em épocas passadas, e nós temos entendimento de que são patrimônio público que são explorados indevidamente por empresas particulares, né, na exploração de resina, exploração de madeira, tem situação até de arrendamento para a criação de gados. Então, é necessário que a Assembleia intervia, que haja também uma intervenção da sociedade nesse sentido e que os órgãos públicos realmente coloquem em prática essa ideia, né, de ter uma saída, né, uma proposta concreta para transformar essas áreas em assentamentos de reforma agrária, porque nós já estamos dando um exemplo concreto de que essas terras públicas, na mão das famílias de sem terra, que estão acampados no estado de São Paulo, certamente vão virar assentamentos como os outros, e vamos dar o exemplo de que isso é possível, valorizar o recurso público e beneficiar o conjunto da sociedade, gerando emprego e produzindo renda. Então, nós estamos de acordo com a ideia, agora é preciso, de fato, tomar iniciativa para que isso saia somente do papel e do discurso. Inclusive, queria registrar aqui, né, de que nós, dado essa discussão, nós já preparamos uma proposta técnica, né, de utilização de áreas para assentamentos, com a proposta de assentamentos agroecológicos, porque na época da audiência com o governador, foi uma condição que o governador Alckmin colocou, de que fosse um assentamento que não tivesse contradição com a pesquisa tecnológica. E, de fato, nós não temos contradição com a pesquisa. Pelo contrário, nós queremos fortalecer a pesquisa, porque a agricultura e a pecuária também depende da pesquisa e principalmente da natureza, dos bens da natureza. Então, nós já temos pronto, né, elaborada juntamente com a equipe da Exalc, né, da USP, da Universidade lá de Piracicaba, uma proposta de utilização de áreas para assentamentos agroecológicos. Na época, essa proposta se iniciou com a equipe do professor Kageyama, né, que muitos de nós conhecemos. Infelizmente, o professor Kageyama faleceu, né, e essa proposta acabou parando aí nas gavetas do governo. Então, nós apresentamos aqui entregamos a proposta para o secretário, vamos entregar a proposta para o secretário do Meio Ambiente, que administra a maior parte dos hortos, e vamos também deixar, Néder, uma proposta com você, que coordena aí aqui a frente parlamentar, para que, de fato, não tenha desculpa. Não venham dizer por aí de que os trabalhadores e as trabalhadoras não têm proposta. Nós temos proposta de viabilidade econômica, de produção agroecológica, para produzir alimento saudável para a população e gerar renda para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Né? E levando em consideração a questão ambiental e a questão das pesquisas nessas áreas, porque tem áreas que têm pesquisas de florestas, né? Então, já estamos com proposta concreta. Bom, enfim, de forma muito rápida, seria, então, colocar essa posição do movimento, dizer que nós estamos à disposição para ajudar a construir a proposta, mais que à disposição. Certamente tem milhares de famílias acampadas em beira de rodovias, em espaços públicos, esperando esses encaminhamentos. E nós esperamos que, de fato, isso aconteça, né, para o bem das famílias, dos trabalhadores e para o bem da sociedade brasileira. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado, Delbecq. Em seu nome, quero cumprimentar todo o colegiado da direção estadual do MST, da mesma forma que, na pessoa aí do Piauí, cumprimentar toda a direção da Frente Nacional de Lutas e do ex-deputado Tito, o pessoal da CPT, Comissão Pastoral da Terra. Eu até me pergunto, e vocês podiam ir conversando entre vocês, se é viável que haja um documento assinado pelo MST, a Frente Nacional e a CPT, dirigido aos órgãos públicos, que a gente faça um levantamento completo dessas áreas, porque vocês têm muitas informações, mas é preciso que o poder público identifique
quais são essas áreas que são passíveis de utilização para efeito da reforma agrária ou da agricultura familiar. Nós vamos ouvir aqui o ex-deputado Tito, representando a Comissão Pastoral da Terra. Boa tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar aqui a mesa, na pessoa aqui do Edson Fernandes, superintendente do INCRA, Dr. Márcio Fernando, Elias Rosa, secretário de Justiça, que passou por aqui, já não está mais entre nós, Dr. Gabriel Veiga, diretor executivo da Fundação ITESP, Dr. Milton Estrela, representando a CESP, Dr. Maurício Brusadin, secretário de Estado do Meio Ambiente, nosso xará e amigo Piauí, Francisco, o representante do MST, o Delvec, e a Júlia, que está aí como mulher presente nessa mesa. Cumprimentar, enfim, todos os presentes que já passaram por aqui hoje e dizer o seguinte: que essa audiência pública, eu acho que é um momento histórico, Néder e Edson, de trazer essa discussão sobre as terras do Estado para fins de reforma agrária, para fim da agricultura familiar. Eu acho que é um começo de diálogo entre o Estado de São Paulo, as autoridades aqui do Estado de São Paulo, do INCRA, que representa aqui o governo federal, e os movimentos sociais que lutam pela reforma agrária nesse nosso Estado. Eu quero lembrar como aqui, representando a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, que nós temos aí em torno de 10 mil famílias acampadas em beira de estrada, sujeitas a toda intempérie de violência, debaixo de lona, à beira da estrada, e registrando aqui que a semana passada o acampamento Plínio de Arruda Sampaio sofre um atentado. Enfim, crianças, jovens e idosos que estão à espera por um pedaço de terra à beira da estrada. E essa iniciativa é uma iniciativa de se propor a avançar nesse caminho e aliviar e assentar por direito essas famílias que lutam por um pedaço de terra para trabalhar, para dar sustento à sua família e para ter uma vida digna. Que essa iniciativa não se acabe aqui, mas que ela produza frutos e que ela avance nessa direção e que as terras que estão disponíveis para uso no Estado sejam definitivamente colocadas à disposição da reforma agrária. E como membro da CPT, eu não podia deixar de lembrar um trecho do Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, que diz que Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E ter vida em abundância significa ter terra para trabalhar, significa ter escola para estudar, significa ter casa para morar, significa ter comida para comer. É nesse sentido que Jesus chama a atenção da gente, que ter vida e vida em abundância é o desejo de Deus aos homens, às mulheres, às crianças, enfim, para todos os seres humanos. Semana Santa, que essa semana seja de fato para nós uma Semana Santa, onde nós possamos refletir de modo especial sobre essa questão da terra no nosso Estado e no nosso Brasil. E que a gente celebre domingo de Páscoa com essa significação de passagem de fato, de passagem de uma vida dura e sofrida
dos que não têm terra no nosso estado e no nosso país, para uma caminhada mais urgente, mais rápida, para encontrar esta terra e ali estabelecer e viver com dignidade. Que esse encontro, Néder e Edson, que tomaram essa iniciativa, produza, enfim, esses frutos e que a gente caminhe na solução dos problemas para aliviar o mais rapidamente possível. O padre René lembrava numa reunião lá no INCRA esses dias que a demora judia demais do nosso povo acampado e assentado nesse nosso estado. Um abraço, feliz Páscoa para todos nós. Obrigado. A gente agradece ao deputado, ex-deputado Tito, e lembrando tanto para o Delvec como o Piauí e o Tito, que a TV São Paulo quer gravar com vocês, e o Piauí. Então, vocês três estão sendo convidados ali para gravar com a TV Assembleia, e isso vai para todo o estado de São Paulo. E nós ouviremos agora, por fim, na mesa, mas mais importante, a nossa amiga, companheira, que é a Júlia Martim, que ela acompanha essa situação lá no Vale do Paraíba, que a gente acompanha muito outras regiões, mas o Vale do Paraíba crescentemente vem sendo objeto também de uma ação de movimentos buscando a criação de assentamentos e uma resposta do poder público. Então, Júlia. Eu queria saudar a todo mundo aqui da mesa, todos os presentes na mesa, mas em especial as mulheres presentes aqui hoje, que nem sempre são representadas como deveriam nos espaços de poder, mas são muito representadas na luta todos os dias, principalmente no movimento de luta pela terra. Eu sou de Taubaté, lá do interior de São Paulo, venho do Vale do Paraíba, uma região que tem crescido cada dia mais na luta pela reforma agrária. E aí a gente acaba presenciando algumas situações, e aí não estão sendo poucos os espaços de diálogos que o deputado Carlos Néder tem conseguido construir e criar aqui para que a gente possa trazer as demandas, trazer as pautas. Em espaços como esse, a gente costuma aproveitar para falar e reforçar situações importantes. O governo do Estado de São Paulo, e a gente precisa reforçar isso todos os dias, precisa abrir um diálogo contra a opressão da polícia militar em terras ocupadas. O governo do Estado, que deveria, na verdade, promover o combate à violência do campo, hoje é um grande promotor dessa violência, não só no campo, mas também quando esses movimentos se mobilizam nas ruas da capital, nas áreas urbanas, para manifestar contra essa opressão, também é recebido com muita opressão policial. É importantíssimo que a gente construa uma relação que não passe por essa violência da polícia militar na luta contra esses movimentos que estão na luta aí todos os dias. E aí aproveito também para reforçar um grupo que não pôde estar aqui presente hoje, mas a gente precisa ter sempre presente as demandas das comunidades tradicionais. Para citar uma, a comunidade quilombola de Caçandoca, em Ubatuba, que por muitas vezes já entregou muitos pedidos de demandas e acaba esbarrando, que na minha opinião é falta de vontade política, mas muitas vezes é respondido como burocracia, para conseguir ter algumas situações básicas, entre elas a energia elétrica. E aí, há pouco, conversei com algumas pessoas das comunidades que estão se queixando a todo momento de serem criminalizados diante da construção dos seus espaços, nessas terras que são deles por direitos, e são criminalizados judicialmente, esbarrando em questões burocráticas que já poderiam ter sido resolvidas, inclusive, pelo INCRA, e nós entregamos por escrito o pedido já dessas comunidades numa última reunião que nós fizemos com o Edson no INCRA. Então, peço, Edson, que, por favor, reveja essa documentação que foi entregue e, se possível, responda com brevidade a essas demandas que são urgentes, né? A gente não pode considerar que seja a resposta aceitável que burocracia deixe famílias e famílias no estado de São Paulo sem água e sem energia elétrica, e quando a gente sabe que muitas vezes isso é fruto de uma
de um desacordo do que essas famílias fazem, que é a luta pela reforma agrária. Essas questões pontuais, que muitas foram trazidas aqui, de vários desses assentamentos, desses acampamentos, elas são muito importantes. Mas eu quero finalizar minha fala dizendo aos representantes aqui do governo do Estado, aos representantes das instituições, que, enquanto o governo do Estado de São Paulo e o governo federal, que hoje atua ilegitimamente à frente das políticas do Brasil, enquanto não for vista a reforma agrária popular como uma prioridade dessa política, essas questões pontuais nunca vão ser sanadas. É preciso que os movimentos sejam entendidos, ouvidos, e que esses espaços de diálogo se ampliem para que a reforma popular, a reforma agrária popular, seja vista como uma prioridade de política do governo do Estado de São Paulo, porque só assim será possível avançar no combate da desigualdade social desse Estado. Obrigado, Júlia. Vocês devem ter visto, passou por aqui, me deu um abraço, deixou um abraço para todos vocês, a deputada estadual Beth Saão, que é a líder hoje da bancada do Partido dos Trabalhadores. Como está tendo sessão no plenário, ela precisou já se ausentar. Na nossa lista, 30 municípios estão representados. Eu vou ler a lista rapidamente para vocês, e se algum município não foi citado aqui, eu peço que vocês conversem com essa moça que está em pé aqui filmando, para que a gente acrescente na nossa lista. Estão presentes, representados, Taubaté, Descalvado, Pindamonhangaba, Tremembé, Iacanga, Paulínia, Idiaporã, Araras, Leme, Poá, Sumaré, Penápolis, Birigui, Paulicéia, Itirapina, Itaporanga, Andradina, Brotas, São Carlos, Guatapará, Presidente Epitácio, São Paulo, Guaratinguetá, Guarulhos, Votuporanga, Araçatuba, Itapura, Ferraz de Vasconcelos, Ribeirão Preto, Álvares Florense. Parabéns a todos vocês, e se alguém não foi citado, por favor, fale ali com ela, tá bom, gente? Que depois, Cardoso, depois vocês vão acrescentando aqui, ó. Mais de 135 pessoas assinaram a lista de presença, e quem não assinou a lista de presença, a gente pede que depois assine, porque isso é importante para efeito dos anais aqui da Assembleia Legislativa. Nós vamos agora ouvir 10 intervenções do plenário, pessoal, e eu peço que as pessoas se limitem ao tempo de 3 minutos. E eu vou pedir, inclusive, que o pessoal da assessoria nos ajude aqui. 3 minutos bem utilizados, dá para passar bem a ideia de qual é o problema e o que se espera, tudo bem? O primeiro inscrito é o Luiz Roberto Ribeiro, presidente da Associação dos Produtores da Fazenda Lagoinha, de Presidente Epitácio. Logo após o Luiz Roberto Ribeiro, será a vez da Nair, do município de Cardoso. Então, já peço que a Nair vá se aproximando aqui do microfone. Boa tarde. Agradecer aqui a mesa aqui, Carlos Neber, nosso... Não vou lembrar o nome de todo mundo, vai ser complicado, mas o que eu tenho que falar aqui, eu sou filho de agregado, sou um agregado, sou um filho de assentado, presidente da Associação da Lagoinha, presidente Epitácio, o pôr do sol mais bonito do presidente Epitácio, do Brasil, né? Foi nomeado até pelo Fantástico. Aqui eu tenho um pedido, Edson, a questão de, por ser filho de assentado, eu, agregado, eu não consigo ter um acesso a uma DAP, eu tenho família na minha propriedade e, às vezes, o trabalho é limitado. O que está acontecendo também com muitos dos filhos assentados também lá. Na questão está indo embora os filhos assentados para as cidades e os pais estão envelhecendo na propriedade, não estão dando conta de tocar o sítio. E essa questão na parte do filho assentado que é tocar a propriedade, não consegue se ajustar em documentação para ter acesso a um plano de trabalho, como acessar PA, CONAB, PEPAS, esses projetos que tem aí. Então, a gente fica limitado numa DAP dos pais. Então, os filhos assentados estão muito vulneráveis na propriedade, estão tudo indo embora. Eu, no caso, eu fico muito vulnerável, às vezes tem que fazer outra coisa por fora.
Então, a gente quer ter uma resposta para dar para os assentamentos, essa questão do filho assentado ter um direito de poder trabalhar na terra. E outra questão rápida também para falar aqui é a respeito de regularização de lotes. No meu assentamento, no assentamento federal, eu represento 153 famílias, né? E essas 153 famílias cresceu muito com os filhos morando e construindo a sua propriedade. Então, e muita gente quer fazer o quê? Os filhos têm condições de estar comprando um pedaço de terra, que tem famílias que não quer dar conta de trabalhar, mas quer vender, quer passar para outra pessoa. Essa questão de passar para outra pessoa que está engessado. Eu gostaria que, sei lá, o ITESP usasse o trabalho que o ITESP usa no assentamento estadual, a portaria 50, nesse caso, como exemplo para viabilizar esses filhos assentados que quer crescer, quer comprar uma propriedade. No meu caso, eu tenho uma questão no meu assentamento. Uma senhora tem 3 filhos, por falta de muitas coisas, foram embora para São Paulo, os pais ficou lá e ela está muito doente, está com câncer, essa pessoa hoje, e ela quer terminar a sua vida numa cidade, se cuidar perto do médico, e hoje não consegue fazer nada nessa propriedade, não consegue nem vender, não consegue, estar engessada, e parece que está forçando mais ainda a questão de ela morrer mais rápido possível ainda, nesse sentido. Muito obrigado, eu agradeço ao Luiz Roberto. Eu pergunto ao superintendente do INCRA se prefere ouvir as 10 exposições e falar em conjunto, ou se prefere ir respondendo uma a uma. Prefere? Então, por favor. Então, eu peço, pessoal, quem quer que for falar, tem que falar no microfone, porque essa sessão está sendo gravada e depois o serviço de taquigrafia vai produzir um relatório. Então, ninguém pode falar fora do microfone, senão a gente perde a fala, tudo bem? Bom, Beto, atendendo aqui a sua demanda, e que também é interesse de muitos, em novembro do ano passado, tendo em vista que hoje o INCRA não tem normativo legal que permite liberar DAP para filho de assentado, e a gente entende que isso é uma questão natural, porque o assentado ele tem filhos, os filhos crescem, né? Também constitui família, e é uma força de trabalho dentro do lote, sobretudo nos lotes que são bastante produtivos. E nós, baseados na portaria 50 do ITESP, que permite isso no âmbito estadual, e o presidente Gabriel Veiga está me dizendo aqui também que a lei 16.115, que permite uma parceria entre o assentado e o filho, né, uma parceria ali de produção familiar, mas isso eu estou sabendo agora. Nós só avocamos em novembro a portaria 50. O INCRA está redigindo um normativo baseado na portaria 50 para poder facilitar a vida de filhos assentados e outros aspectos também de sucessão familiar no lote, né? Que às vezes tem um casal de assentados que já são bastante idosos, ou estão com doenças muito complicadas, que não tem força de trabalho e não tem herdeiros. Como? Para quem fica esse lote? Né? Ele tem que ter a possibilidade de fazer a sua sucessão, né? De talvez vender, para poder ir embora para a cidade, alguma saída que ele possa encontrar. Então, o INCRA está atendendo uma demanda da Superintendência de São Paulo, baseada na portaria 50 do ITESP, escrevendo o normativo. Nós vamos ter agora, dia 5 e 6 de abril, o Encontro Nacional de Superintendentes em Salvador, e essa é a apresentação que eu estou levando para fazer nesse encontro, que eu acho que é um grande avanço que nós podemos dar, né, não só para São Paulo, mas para todo o Brasil, é a inserção dos filhos assentados como produtores regulares e obtendo uma DAP para a sua comercialização. Então, nós estamos trabalhando nisso já, ok? Muito bem. Então, todo mundo prestando atenção, de qualquer forma, o relatório depois vai estar disponível para as entidades. Vamos ouvir agora a nossa companheira Nair. O companheiro Nair? A gente nunca sabe, Nair, se é homem ou mulher. Então, Nair, 3 minutos, por favor.
Boa tarde à mesa. Boa tarde a todos presentes. Correndo atrás do pedacinho de chão que todo mundo quer, né? E ao Carlos Neder, que deu essa oportunidade a todos. Essa fala eu vou falar para nossa companheira Nair, do acampamento Minha Terra, Meu Chão. Ela está cobrando, o Edson, a vistoria das fazendas que foi protocolada no INCRA e o recadastramento de todos os acampados e a cesta básica, que o ano passado veio uma no ano todo. As fazendas são Fazenda Matrícula 3.564, Fazenda São Francisco, do município de Cardoso. Matrícula 8.768, Fazenda Pontal, no município de Riolândia. Matrícula 8766, Fazenda Pontal, no município de Riolândia. Matrícula 324, Fazenda São Jorge, no município de Cardoso. Matrícula 13.775, Fazenda Pantal, no município de Riolândia. Matrícula 16049, Fazenda Santa Lúcia, município de Cardoso. Matrícula 16050, Fazenda Santa Lúcia, município de Cardoso. Matrícula 5038, Fazenda Santa Lúcia, município de Cardoso. Matrícula 1959, Fazenda Cachoeira dos Tomás, do município de Cardoso. Bom, Nair, você... Está aqui, dona Nair. Pessoal, cadê? Estou curioso Aqui, ó. para ver a Nair Nair, aqui. porque quem acabou falando foi o vereador Sergiano, né? De Aporã. Vamos lá. Bom, Nair, você teve com a gente na superintendência, numa reunião, Nair, esteve, se não me engano, acompanhada lá pelo Eduardo, né? Se não me engano, isso, da CPT. E nós tratamos sobre a questão do tema de vistoria com vocês. Vocês precisam todos saber o seguinte. Lá na superintendência, antes chegava movimento A, movimento B, ou liderança A, B ou C, e me entregavam a lista assim, ó. Ó, tá aqui a lista, como ele falou aqui. Tem 10, 15, 20 fazendas para vistoriar. Desde o ano passado, eu acabei com esse negócio de receber essas listas com 10, 15, 20 fazendas. Por dois motivos. Em primeiro lugar, que eu fui reunir primeiro com a nossa equipe de divisão de obtenção, o seguinte, quantas vistorias nós podemos fazer por ano com o pessoal que nós temos, que é muito pouco. Quantas vistorias nós podemos fazer laudo, concluir e botar no ponto de ir para Brasília? 18. Se nós podemos fazer 18 vistorias, laudo e concluir o processo por ano, e nós temos uma gama de movimentos e lideranças, o que nós resolvemos fazer? Eu falei, eu quero ouvir os movimentos que indicam as prioridades. Nós chamamos o MST para indicar as prioridades, a FNL, MSL, MSC e outros. A UNC com a ANAFER, que cada um indique as suas prioridades dentro dos 18. Então, um indicou 3, outro indicou 5, outro indicou 2, outro indicou 4. E isso, dona Nair, nós tratamos agora nessa reunião e já colocamos que o movimento com quem a senhora esteve acompanhada iria eleger as prioridades, dentre as quais alguma de vocês, para que a gente pudesse fazer as vistorias. Isso é o motivo. Primeiro, que nós não temos capacidade técnica e operacional de fazer mais que 18. as 3. E segundo, que não adianta botar lá em Brasília um número enorme de fazenda para pagar, porque não tem dinheiro para pagar. Então, as coisas têm que trabalhar com lógica, com organização. Então, é dentro dessa lógica, desse raciocínio, que nós estamos trabalhando a questão de vistoria para laudo, avaliação e laudo. Com relação à questão de cadastramento das famílias acampadas, nós estamos agora
sob a égide de uma nova normativa, que é a Lei 13.465, a norma técnica 10A e os normativos subsequentes, que trata de regularização dos ocupantes regulares, trata da homologação e do novo cadastro de seleção de família. Então, o novo cadastro de seleção de família será feito por município, conforme manda o normativo, com edital publicado, com 30 dias de antecedência, determinando local e hora para que as pessoas compareçam para fazer o seu cadastro e, no edital, os requisitos necessários com a devida pontuação. Então, isso será feito desta forma, certo? Conforme manda o normativo novo. Com relação à cesta básica, muito oportuno vocês terem levantado esse tema, porque eu gosto de aproveitar, sobretudo quando eu estou reunido com as lideranças de movimento. Falei isso em Brasília agora, semana passada, numa reunião com o MST. Falei isso com o nosso presidente, tenho falado com os diretores, tenho falado com os parlamentares federais, sobretudo, porque é inadmissível o programa de cesta básica que tem estabelecido para atender as famílias acampadas. E primeiro colocar que isso não é um programa e nem uma responsabilidade do INCRA, que todo mundo pergunta pelo INCRA, pela cesta básica. Mas ninguém vai bater na porta certa. Cesta básica é um programa do MDS com aquisição das mercadorias pela Conab. A única coisa que resta ao INCRA é fazer a entrega e acompanhar a prestação de conta, recepcionar a prestação de conta, mais nada. Só que eu, particularmente, não concordo com o programa de cesta básica que está instalado, porque eu acho que, na minha visão, ele é um desrespeito à dignidade humana. Primeiro, que é uma cesta básica que vem uma vez por ano. Vem uma vez por ano. Nós temos 10 mil famílias acampadas no Estado, cadastradas. Nós recebemos agora 1.974 cestas. Isso, para nós, se torna um problema. Porque a porta que está mais perto de vocês é a porta do INCRA. Ninguém, dia que chega, precisa 10 mil cestas e chega 2 mil, ninguém liga no MDS. Ninguém liga na Conab. Mas todo mundo liga no INCRA. Todo mundo reclama para o INCRA, uma coisa que não é nossa. Eu só estou falando isso de direito, gente, porque nós já temos problema suficiente. Na verdade, o que eu estou pedindo é o empenho das lideranças de movimento que façam a pauta única em Brasília para discutir cesta básica. Não ir lá para discutir obtenção, fazenda A, B ou C, não. Ir lá discutir a cesta básica com a MDS, com a Conab, com quem de direito. E até falei isso agora, essa semana, nessa reunião com o MST, com o nosso presidente. Não existe o Bolsa Família? Por que não dá um cartão de Bolsa Família para cada família acampada? E acaba com essa confusão. O Bolsa Família, todo mês, o crédito está no cartão, vai lá, utiliza o Bolsa Família. Gente, veio cesta básica para determinados acampamentos, por exemplo, acampamento com 100 famílias, veio 8. Estava tão distante de Bauru que não pagava o frete de vir buscar as 8 cestas. Então, eu estou colocando isso, porque, viu, Eduardo, eu acho que nós temos que ter um posicionamento mesmo, sério, dos movimentos, e eu me disponho a acompanhar, estou pronto para ajudar, uma discussão a nível de governo, para a gente rever isso. Não é porque nós estamos lá na superintendência do INCRA, estamos dentro do INCRA, que nós somos obrigados a concordar. Não, eu tenho um campo de visão que eu acho que isso não é adequado. Que nós temos que buscar a maneira mais adequada de tratar a dignidade humana e a fome. As pessoas precisam comer todos os dias, toda semana, todo mês, o ano inteiro. Ela não pode receber uma cesta básica uma vez por ano. Ela não come uma vez por ano só. Então, por isso que eu defendo o princípio do Bolsa Família para as famílias acampadas e a gente encerrar por vez essa questão de cesta básica. Então, eu falo isso em todas as reuniões que eu vou. Falo isso com todas as lideranças, mas não vejo as lideranças reagirem para enfrentar essa questão
de dar um fim, ou dar, pelo menos, um tratamento digno na questão da distribuição da cesta básica ou de um cartão de Bolsa Família para alimentação. Muito bem, estamos avançando com esclarecimentos, né? E nós vamos ouvir agora a dona Benta e o advogado lá do assentamento Três Irmãos, que são lá da região de Andradina. Dona Benta e o Celso Pedro. Enquanto eles se dirigem aqui... Ô, Nélia, deixa eu acabar de falar um pouquinho do Não, meu amigo, é o acampamento. seguinte, desculpe, vereador Sergiano, a gente combinou assim, tem a fala, tem a resposta e nós temos que seguir. Então, não É dá porque eu para tô ter um representando diálogo. 3 Eu só peço acampamentos. que você conclua, então, porque nós temos outros inscritos. Não, a prioridade do acampamento da Nair é a Fazenda São Francisco, São Jorge e Fazenda Pantal. A da Zilda, que está ali, é Fazenda Pontal. Vereador, permita uma parte. Eu não sei se o senhor entendeu. As prioridades serão tratadas com o movimento. O movimento é que vai nos encaminhar a pauta de prioridades do movimento. O pedido dela tem que estar inserido nessa pauta. Nós não temos como atender individualmente, que nós não temos capacidade técnica e operacional para isso. Então tá bom. Tá ok? Só, eu tenho que fazer esse papel antipático, mas eu tenho que controlar o tempo aqui, senão acaba o tempo que nós temos de uso desse espaço. A resposta foi clara, não sei se o vereador Sergiano percebeu. Ele usou como exemplo que talvez só tenha condição de fazer 18 vistorias, por exemplo. Então, se tem um número limitado de vistorias que o INCRA consegue fazer, os movimentos, organizadamente, têm que estabelecer suas prioridades. Qual que é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Havendo recurso, serão feitas 2, 3, 4 ou mais. Então, em vez de entregar uma lista com muitas fazendas, é preciso que vocês definam a ordem de prioridade. E aí sim o movimento dialoga com o INCRA para que haja um encaminhamento, o processo e chegue a uma solução. Dona Benta, vocês têm 3 minutos, a senhora e o nosso advogado aí juntos. Boa tarde a todos, né? Nedes, muito obrigado. Edson, muito obrigado. Deus abençoe vocês. E espero que o superintendente aí da CESP vai entender e vai nos ajudar. O Edson conhece, o senhor conhece tudo aquilo que eu tenho, junto com meus 30 camponeses. Eu não posso deixar aquela área por ir. Eu quero a ajuda de vocês. Pedindo algum deputado federal, pedindo o ministro, quem for maior, que é Deus, eu estou pedindo, Edson. E que Deus abençoe os dois. Edson, Nedes, os mais companheiros, o Mário Arce, que não está aqui, que eu tenho foto dele há muitos anos, Armando Chard, então eu tenho as fotos que a gente tirou junto negociando. Mas então, pensa direitinho e me ajuda. Tá, doutor Nedes? Que Deus abençoe o senhor e o Edson, e todos os companheiros da mesa. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria cumprimentar o doutor Carlos Neder, agradecer esse empenho. É um homem que sai do gabinete, deixa seu consultório médico e vai para o interior em buscar, lutar pelas minorias. Muito obrigado, doutor Carlos. Agradecer também o doutor Gabriel, doutor Edson Fernandes, Milton Estrela, em especial quero agradecer, que é uma pessoa que eu conheço seu trabalho de longa data, desde a época da Ilha Comprida, lá em Castilho. Eu era morador da Ilha Comprida. Então, conheço seu trabalho daquela data, sempre se empenhou. E, conforme o doutor Edson já expôs aqui, hoje nós temos um problema entre a ANEEL e a CESP e Tijuá. Então, eu gostaria que fosse feito, através da mesa, gestão junto ao Ministério de Minas e Energia e a ANEEL, para que, em conjunto, pudéssemos peticionar nos autos do processo, pedindo o sobrestamento desse, até a ANEEL resolver, em definitivo, de quem é a responsabilidade daquela área de Três Irmãos.
Bom, dona Benta, doutor Celso Pedro, os esforços necessários para a gente encontrar um caminho para resolver essa questão das áreas remanescentes da CESP, nós estamos determinados, perseverantes neles. Como eu já disse à senhora, nós vamos lutar até a gente encontrar uma solução. Tudo na vida tem solução quando se tem boa vontade, né? Com relação a essa questão, nós já solicitamos aqui de público ao secretário Marcelias Rosa, né, que leve essa questão ao governador mais uma vez, pedindo a suspensão, o sobrestamento de todos os processos de reintegração de postos que tem em áreas remanescentes da CESP ou em áreas da CESP, até que a gente possa concluir essa negociação. Nós vamos oficiar isso ao governador, ao presidente da CESP e ao secretário Marcelias Rosa, para que isso fique oficialmente registrado e que a gente possa alcançar esse objetivo de suspender todos e sobrestar todos os processos judiciais em curso. Também vou enviar uma correspondência ao deputado Carlos Neves, que através da Assembleia Legislativa também possa nos ajudar, né, fortalecendo o nosso pleito, com o apoio dessa casa importante, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós também aqui, por até uma sugestão do deputado Carlos Neder, nós vamos solicitar, além de agendas com a ANEEL, e essas agendas com a ANEEL nós vamos tratar no âmbito do governo federal, né, para que isso tenha um peso maior. Nós vamos pedir que a agenda aconteça, se possível, na Casa Civil da Presidência da República, para que a gente possa dar o peso que a agenda merece. E vamos também solicitar uma agenda com a diretoria da Tijuá, para que a gente possa também mostrar para eles o que está sendo feito, mostrar para eles o que está sendo feito, o trabalho de base que está sendo feito, e tentar sensibilizá-los para essa questão social e para essa questão verdadeira da história da vida de vocês todos que estão vivendo há anos nas áreas da CESP. Nós vamos trabalhar isso com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente possa chegar, se Deus quiser, num resultado positivo e definitivo. Muito bem, vejam que é uma resposta objetiva, concreta. Serão solicitadas audiências com a ANEEL e também com a Tijuá. Nós vamos lá conversar com eles para saber qual é o entendimento que eles têm sobre esse problema. Claro que sempre em contato com o pessoal da CESP. Nós ouviremos agora a Sueli, do acampamento Nelson Mandela, de Penápolis, e em seguida a Clélia, do acampamento Brejo Alegre, de Birigui. 3 minutos, pessoal, ganhando tempo, porque o nosso problema aqui é aproveitar bem o tempo disponível. A Sueli está onde? 3 minutos para a Sueli e 3 minutos para a Clélia, por favor. Quero cumprimentar a mesa e cumprimentar os companheiros e companheiras. Eu sou do acampamento Nelson Mandela, que faz parte ali de Penápolis, né? Onde nós estivemos com o Edson, onde nós tivemos também várias reintegração de pós, uma reintegração 5 e foram quebradas. E nós estivemos com o Edson fez lá o laudo para a gente. Depois a gente estivemos ali junto com o procurador Frederico. E aonde o Frederico pôs uma pauta, que nós precisamos, Edson, que você entre com o ministro da Justiça, que ele entre no Estado, que ele abra mão da adjudicação para o governo federal executar a dívida. O Eduardo podia subir aqui um pouquinho, um minutinho? Oi? Vocês estiveram na reunião de ontem na Procuradoria, na PGFN, não? Nós estivemos junto com o Frederico. Ontem. Ontem não, esses dias. Não, eu só estou perguntando porque ontem teve uma reunião lá com a PGFN, com o doutor Frederico, e o Luciano, que foi na reunião, porque eu tive que ir para Brasília ontem. Eu não tive hoje tempo ainda de conversar com ele, não sei nem qual foi o resultado da reunião, não sei o que foi tratado lá ontem. Mas foram lá para tratar do processo de vocês de Penápolis. Então nós gostaríamos muito que você entrasse e depois passasse para a gente, tá bom? É que os pessoal lá está precisando. Eu tenho
72 famílias lá necessitando dessa jurisdicação lá para esse pessoal ser assentado. E ó, se o campo não planta, a cidade não janta. Então, muito obrigado aí a Sueli. Vamos ouvir a Clélia, do acampamento Brejo Alegre, de Birigui. Uma boa tarde a todos e todas. E em nome, aqui na mesa, né, cumprimento o deputado Carlos Neder. Já agradeço ele e o Edson por ter promovido essa audiência pública, que a gente discutir a questão agrária, né, no nosso estado, é de suma importância. E acho que a gente só tem a ganhar, né, depois dessa audiência. Eu sou lá do Brejo Alegre, e tem acampamentos lá que já vem na luta há quase 20 anos. E brigas de família, né? O fazendeiro não deixa fazer vistoria na área, né? Eu agradeço muito o empenho do Edson, que ele vem muito nos ajudando. Mas uma coisa a gente tem que dizer, que assim, a gente sabe do empenho dele, né, o deputado hoje chama junto, né, com o ITESP e todos os outros órgãos para que a gente possa realmente agilizar essa questão dos assentamentos. Mas o que acontece? Nós não podemos ficar mais 20, 15, 8, 10 anos, um ano esperando, né? Eu gostaria muito que essa Casa de Leis, juntamente com os órgãos que aqui representa, né, que é o INCRA e o ITESP, pudessem realmente fazer gestão e se alinhar realmente, né, junto, parcerias mesmo, em favor dessa casa, em favor da luta que é pela reforma agrária. Por quê? Nós não temos, o nosso investimento para fazer assentamento é mínimo. Então, como que essas pessoas, né, INCRA e ITESP, vão estar fazendo assentamento se não tem orçamento? O ano passado foi feito diversas vistorias, né? Foi agilizado, mas chega lá em Brasília, está parado, né? Então, o povo não pode ficar mais esperando. Então, assim, eu gostaria muito de solicitar que o Executivo, o Legislativo, juntamente com o ITESP e o INCRA, pudesse realmente se empenhar, eu sei que estão empenhando, mas que fosse prioridade para que isso possa acontecer, né? E lutar para que haja mais orçamento, porque senão o povo não aguenta mais, né? E não é esse o Brasil que nós queremos. Nós queremos um Brasil que seja mais justo e mais humano para todos nós. Obrigado. A lista que eu li inicialmente constavam aqui 30 municípios. Além desses, vou citar outros. São José do Rio Preto, Mirante do Paranapanema, Quadra, Itapetininga, Itu, Ipeúna, Rio Claro, Itapeva, Franco da Rocha, Francisco Morato, Itaberá, Riversul e Tatuí. Portanto, chegamos aí a 44 municípios representados aqui na reunião. Parabéns aí a todos vocês. Eu estou correndo um pouquinho aqui em função do tamanho da lista, mas eu preciso dizer a vocês que estão encerradas as inscrições. De tempo em tempo chega mais um pedido, mas nós temos uma limitação de tempo. Então, nós vamos ouvir agora o Elton, do acampamento Argentina Maria, de Álvares Florense. E depois dele, nós ouviremos o Francisco Leite Diniz, do acampamento Guaricanga de Iacanga. Boa tarde a todos, tá? Quero agradecer à mesa, ao Neder, por ter convidado a gente aqui numa reunião dessa, o Edson, a sua presença e os companheiros. O Edson, eu vim aqui, na verdade, numa reivindicação. Você falou que faria uma vistoria na área, né, que foi em Sabino, e a gente está aguardando essa vistoria. Mas, mais do que essa vistoria, eu queria te perguntar, você falou que, antes de uma cadeia dominial, você não poderia estar fazendo essa vistoria, correto? Agora, eu te pergunto, e se você fizer a vistoria e com uma ação de desapropriação por interesse público? Porque aí, o brasileiro, né, nós, que estamos reivindicando a área, seríamos, de fato,
contemplado, porque até agora só o estrangeiro, né? Terra dos ingleses, então eles são superiores a gente, tá? É uma área de 17 mil alqueires, tá? Uma área que caberia aí consecutivamente aí, uns 3 mil pessoas, resolveria ali a questão dos acampamentos, ok? Obrigado. Meu amigo, assim, eu já te coloquei a situação, você está colocando aquela fazenda que está lá do lado do acampamento, não é isso? Sim. Eu te disse o seguinte, ela é uma fazenda toda plantada de cana. Ok. Nós vivemos num país que existe um Estado democrático de direito e legislação e regramento para ser cumprido. Fazenda, naturalmente, ela vai dar produtiva. Sim, Nós concordo. não podemos desapropriar uma fazenda por interesse social se ela é produtiva. Não temos lei para isso no país. Certo. Salvo se ela for objeto de trabalho escravo, de tráfico de droga, de trabalho infantil, forçado, aí outros aspectos, que não é o caso lá, pelo que eu sei. Então, eu estou te dizendo o seguinte, nós temos que seguir os ritos corretos para que a gente possa ter um resultado satisfatório. Te aconselhei, vamos procurar outro caminho, por enquanto, até que se conclua esse estudo. Eu estou tentando resgatar aquele processo que você falou que tinha sido feito. Determinei uma busca e apreensão lá no INCRA, no Superintendência, para localizar esse processo, para ver se existe. Até agora não achamos. Certo. Tá certo? Certo. Salvo isso, nós temos que seguir o que manda o regramento da lei. Ok. Eu não posso passar por cima disso, da lei. O melhor caminho nesse momento, se vocês identificaram um outro imóvel, uma outra fazenda, que não tem a complexidade que tem isso, talvez a gente possa avançar com mais rapidez. O Edson, com relação a outra fazenda com complexidade, você fala. Na nossa região, existe alguma que o INCRA poderia estar indicando? Não tem. Sem essa complexidade, não existe desapropriação. Dificilmente. Ou a fazenda tem um problema jurídico, ou a gente não consegue. Concorda? Então, pessoal, da mesma forma que eu falei com o vereador Sergiano, não dá para nós termos um debate, um diálogo. Então, é feita a apresentação e aí a resposta. Eu já fui lá 2 ou 3 vezes, não é isso? Isso. E eu chamei o Eduardo para ele acompanhar essa conversa aqui, porque o superintendente do INCRA está sendo categórico. Essa fazenda tem 17 mil hectares, mas ele diz que a fazenda é produtiva, primeiro. Segundo, ele diz que está procurando um processo que está perdido dentro do INCRA e que é de interesse de todos nós identificar esse processo. Inclusive, o ex-superintendente do INCRA estava aqui e eu acho que nós devemos procurar o Wellington e saber, afinal de contas, aonde foi parar esse processo. Mas não dá para fazer o diálogo agora, Deputado. Senão a gente não consegue concluir. Desculpe uma parte, mas não sabe nem se esse processo que ele está referindo existe. Ele viu falar que teve. Eu estou tentando encontrar as informações se realmente existiu ou não um processo de cadeia dominal dessa área há anos atrás. Nós estamos tentando resgatar essa informação. Ok? Obrigado. Tá. Vamos seguindo aqui, então, pessoal. Francisco Leite Diniz, do acampamento Guaricanga, em Iacanga, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela oportunidade. O que eu queria falar nessa tarde aqui é o seguinte: eu acredito que os movimentos independentes de bandeira têm que se unir, têm que se juntar, levar gente para dentro de Brasília, igual nós já levamos, né, Delvec? 50, 100 mil pessoas para dentro de Brasília, porque ficar pressionando só o INCRA, o Edson, e essas pequenas agências que tem do INCRA não adianta, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que se unir, não importa qual for a bandeira. O importante é que nosso objetivo é um só.
O objetivo nosso é um só. E aqui é uma casa de lei para ajudar a gente. Nós estamos vivendo um começo de ditadura em cima dos acampamentos. O nosso acampamento, o pessoal, o juiz de lá deu uma liminar para levar os velhos para o asilo e as crianças para doação. Agora, rapidinho, ele pôs outra liminar, que nós temos que sumir de lá e ficar 30 quilômetros distante. Para qualquer lugar que você for, nós saímos fora do município. Então, eles estão fazendo a lei deles. Nós precisamos, como nós estamos dentro de uma casa de lei, nós precisamos que essas leis funcionem em cima dessas autoridades, porque eu acho que são abusos de autoridade. Entendeu? Isso que nós precisamos, se juntar, se unir e fazer as leis, cumprir as leis do ser humano. Muito obrigado. Muito obrigado, Chico Francisco Leite. Agora vamos ouvir o Mauro Evaristo da Silva, que é do acampamento 3 de setembro, em Itirapina. Depois do Mauro, nós vamos ouvir o Alberto Paulo Vasques, que é assessor da liderança do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde a todos e a todos. Em nome do nosso deputado Carlos Nedes, eu cumprimento toda a mesa, ao doutor Edson. Nós estamos vivendo, como disse bem o companheiro, uma ditadura de leis. Até porque os juízes das nossas comarcas, eles estão muito propensos a julgar criminosos. E tal como criminosos nós somos tratados. Então, a proposta, senhor deputado, aos demais membros dessa mesa, que nós pudéssemos criar uma área de um judiciário agrário, onde nós pudéssemos ter todos os nossos problemas centralizados para um profissional da área, porque nós temos profissionais de infinitas limitações nesse país. Para a área agrária, nós não temos. Qualquer juiz de porta de cadeia, ele vai lá e dita o que ele quer para os acampados, da forma como ele quer, e quando não, acompanhado da polícia. A polícia sempre está do lado do juiz e nunca do acampado, por mais que ele esteja 100% certo, acampado na beira da estrada, que não é nem dentro da fazenda. Esse é um propósito. Em relação ao nobre deputado, as terras públicas devem ser encaminhadas pelos movimentos. Eu discordo de Vossa Senhoria. Eu acho que todos os departamentos, tanto com o INCRA, como os departamentos do ITESP, CESP, sabem muito bem quais são as áreas públicas disponíveis. Não seriam os movimentos portadores dessa informação. Ao contrário, as entidades já têm essas informações para nos passar. Então, seria muito melhor para nós, para que nós pudéssemos ocupar essas áreas já com uma pré-definição das áreas que poderíamos ocupar, e não a gente primeiro correr o risco de levar cacete da polícia para depois a gente passar o nome das terras que a gente pretende. Em relação às nossas áreas, por exemplo, em Pindamonhangaba, Itapetininga e Itirapina, são áreas do Estado. Estamos lá propensos a receber uma reintegração de posse nas próximas 24 horas. De toda essa discussão que nós fizemos aqui hoje, o que nós podemos levar de segurança? Meu muito obrigado. Bom, com relação especialmente à área de Pindamonhangaba, o companheiro Ramos está aqui, nós estamos em tratativas com o juiz, tentando dar a ele o conhecimento do que está sendo feito no âmbito com o Estado, para que a gente possa suspender essa reintegração. Hoje, a gente estava tendo uma certa dificuldade de falar com ele, mas hoje já tivemos uma sinalização, ele vai nos atender. Então, eu acredito que hoje ainda, ou no mais tardar amanhã de manhã, nós vamos ter a oportunidade de falar com o juiz e tentar, mais uma vez, suspender uma reintegração de posse, baseado em fatos legítimos, concretos, que nós estamos tratando com o governo do Estado de São Paulo, e eu acho que isso vai nos dar um embasamento bastante sólido para isso. Questão de Itirapina, eu quero até aqui fazer um registro de meia-culpa. Eu estou em falta
com os companheiros de Tirapina, mas já consegui agendar para a semana, se não me engano, vai ser no dia 6, não é 6, é no dia 9, uma agenda lá com o juiz de Tirapina. Então, eu vou lá pessoalmente para despachar com o juiz e tentar também pacificar essa questão de Tirapina, com o mesmo discurso que nós temos, até a conclusão dos trabalhos com o Estado. Muito bem. Então, Alberto Vasques, que é assessor da liderança do PT, e depois o Gerson, do MST, do Pontal do Paranapanema. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Alberto, sou assessor aqui da bancada do PT. Gostaria de saudar, deputado Néder, a iniciativa por essa audiência. Acho que desde 2016, pelo menos 2016, que não ocorre uma audiência aqui na Assembleia com tantos representantes das instituições que são capazes de desenvolver políticas para a reforma agrária e com os movimentos sociais. Faltaram, eu vejo aqui no anúncio aqui do seu evento, deputado Néder, faltaram algumas instituições que poderiam atender. E eu acho que isso dificulta a contribuição que eu gostaria de dar para os encaminhamentos dessa reunião, que, na verdade, seria uma simples pergunta: quando? A iniciativa de aproximar o INCRA do governo estadual, o INCRA que poderia arrecadar áreas estaduais que não são mais de interesse do governo, essa iniciativa ela é saudável e é uma possibilidade de resolução. Ela também demonstra que o governo estadual não está empenhado em ele mesmo destinar os recursos fundiários estaduais para assentamentos estaduais. Mas é uma oportunidade. Essa oportunidade seria importante saber quando. Quando que aquela relação de imóveis, que o projeto de lei que tramitou aqui com urgência constitucional em 2016, que disponibilizou 9 áreas da Secretaria da Agricultura, dos institutos de pesquisa, quando que essas áreas poderiam ser conversadas tecnicamente com o INCRA e com o ITESP para a implantação de assentamentos de reforma agrária. Eu acho que o quando é o fundamental. Se me permite também, nessa mesma direção, cobrar aqui da Fundação ITESP, do diretor executivo Gabriel Veiga, quando é que a comissão que foi acordada para a regulamentação do projeto de lei 873/2016, os acordos fundiários, em que em plenário, o deputado Néder, o senhor mesmo cobrou que a elaboração do decreto tinha que ter uma representação da Assembleia Legislativa e que foi feito um acordo informal, dado o adiantado da tramitação do projeto, quando que poderia ser feito essa comissão participativa com representantes dos movimentos e da Assembleia Legislativa, do PT especialmente, para poder acompanhar que o decreto de acordos fundiários, que pode permitir a arrecadação de terras, seja feito, no mínimo, nos mesmos termos que o decreto vigente para os acordos fundiários da época do governador Mário Covas. E, por último, o último quando seria quando que os funcionários do ITESP vão ter reposição salarial, os únicos ou dos poucos funcionários que ficaram de fora dos míseros 3,5% que o governo estadual encaminhou, que a Assembleia, que vários partidos assinaram emendas tentando garantir uma reposição do orçamento do ITESP nesse sentido, e o governo estadual demonstra que, na prática, não valoriza o órgão de terras, que eu sei que o representante do ITESP, aqui, o diretor executivo, é de carreira, então essa crítica não vale aos representantes de carreira, que são interessados imediatos, mas que está no ar essa possibilidade de esvaziar. O que nós assistimos é o esvaziamento da Fundação ITESP com salários muito abaixo do necessário. Eu ressalto a importância desse quando, porque quando eu estive lá no INCRA, na gestão do INCRA, nós assistimos à discussão do Três Irmãos. Desde aquela época, e naquela época a CESP poderia ter ajudado. E passou esse momento. E é com certo pesar que a gente enxerga as mesmas pessoas, a mesma luta,
e o quando passou e ficou mais complicado ainda. Então, para a gente não perder essa noção de encaminhamento, saudar todas as representações, em que pese o espírito crítico da minha participação, para que a gente consiga aproveitar as oportunidades que estão à mão das instituições. Obrigado, Alberto. Nós vamos ouvir o superintendente do INCRA e o diretor do ITESP, se quiserem se pronunciar sobre esse assunto. Bom, eu vou inverter e iniciar pela questão da reposição salarial dos servidores. O governo do Estado mandou para a Assembleia Legislativa, já teve votação, e a reposição salarial escalonada para a administração direta. Nós somos da administração indireta e já apresentamos para o secretário da Justiça, junto com os representantes da categoria, a proposta para a Secretaria de Planejamento da reposição também nos mesmos parâmetros da legislação aprovada por essa Casa de Leis. O processo nosso está nas áreas técnicas da Secretaria de Planejamento e Secretaria de Fazenda, e acreditamos que nós teremos aí, em breve, um parecer e cremos nós também que esse parecer seja favorável. Então, eu acredito nesse contexto aí, isso já foi passado para a categoria, foi passado para os representantes da associação, que conhecimento de todos dessa casa, inclusive em razão de ter votado o projeto de lei. O que eu queria colocar aqui também é que o governo do Estado de São Paulo, ele possui imóveis destinados a várias secretarias de Estado. Então, cabe à administração para as secretarias. E as secretarias é que precisam manifestar quanto à utilização desses imóveis e ao fim a que ele está sendo destinado. Então, o ITESP, recebendo o sinal da Secretaria X de que aquela área pode ser destinada para assentamento, faz, como já fez em vários outros imóveis do governo. Nós temos, como já falado aqui pelo secretário, por mim, 139 assentamentos, desses 98 assentamentos no Pontal do Paranapanema, oriundos de terras devolutas. Então, o governo do Estado, principalmente desde o plano do Pontal, que foi concebido pelo governador Mário Covas, capitaneado pelo secretário da Justiça, Belisário dos Santos Júnior, em consonância com a região, com os produtores rurais e com o movimento social, deflagrou um processo de regularização e arrecadação de áreas no Pontal do Paranapanema. Então, nós temos lá 98 assentamentos, também com parceria com o governo federal, que disponibiliza os recursos para a indenização das benfeitorias. E como aqui o Edson já deu o testemunho, nós estamos num Estado democrático de direito, onde temos executivo, legislativo e judiciário independentes e harmônicos, mas cada um dentro do seu contexto. Então, o Estado arrecadou as áreas do Pontal, aquelas já julgadas devoluta, acima de 500 hectares, que gerou aí essa quantidade de assentamentos. E dentro desse plano do Pontal, ele promoveu ações discriminatórias para dirimir de uma vez por todas a situação jurídica das terras. Aquelas que foram julgadas devoluta, e aqui vai um esclarecimento: nós não temos áreas com trânsito em julgado no Pontal, ou aquelas que estão com trânsito em julgado e ainda ocupadas por um único particular ou uma empresa, estão em processo de reivindicação, a ação reivindicatória, inclusive algumas com tutela antecipada, já de 30%, e implantação de assentamento nessa área. O Estado está demandando para que seja o 100% destinado ao governo do Estado, e aí já vinculado a implantação de assentamento, como se deu agora há pouco, e aqui foi a fala do Delvecchio, da antiga Fazenda Nazaré, assentamento governador André Franco Montoro, com 235 famílias assentadas agora em outubro. Então, isso daí é a política que foi desencadeada pelo governador Mário Covas, em 95, que vem sendo levada a efeito no Pontal do Paranapanema. Todas as áreas que foram julgadas devolutas,
transitou em julgado, feita a demarcatória, registrou em nome do Estado, o Estado ainda precisa, dentro do arcabouço legislativo existente, né, a ação discriminatória é de 1976, por exemplo, a lei da discriminatória, a mais nova, mas tem que promover a reivindicatória, promovendo a reivindicatória, retomar a área, inicialmente 30%, quando se obtém a tutela no juízo de primeira instância ou no tribunal, e depois de apurados benfeitorias, e com o convênio com o INCRA, indenizar as benfeitorias, fazer o assentamento nos demais 70%. Com relação ao projeto de lei, mais um projeto de lei aprovado aqui pela Casa, por acordo de lideranças, nós estamos elaborando todo o diagnóstico, trabalho técnico, nos deparamos com uma situação anterior, da década de 80 e da década de 90, de acordos celebrados naquele momento pelo governo do Estado de São Paulo, e nós submetemos para a Procuradoria analisar a eventual vinculação daqueles acordos em novos acordos que poderão ser propostos futuramente. Estamos recebendo de volta o processo da Procuradoria para que nós façamos, complementamos com as questões técnicas, para depois iniciar as tratativas, a discussão, para efetivamente apresentar uma proposta de minuta de decreto que possibilite arrecadar áreas, regularizando parcialmente áreas que estejam lá ocupadas, mas arrecadar sem custos, sem ônus, como o próprio Edson já mencionou. O país ainda vive uma crise, os recursos são parcos, o próprio INCRA não tem um recurso substancial para arrecadar novas áreas por desapropriação, e também, com certeza, faltará se eventualmente todas aquelas áreas tiverem que ser indenizadas. É o que a Justiça determina, com raras exceções, né, uma que foi essa área do assentamento governador André Franco Montoro, que não, a princípio, o Estado assumiu a área sem a retenção de benfeitorias, quer dizer, o ocupante teve que sair da área e o Estado implantou, mas isso também não tira o direito dele pleitear uma benfeitoria que depois será apurada eventualmente ou não, num processo à parte, e depois entrará na fila de precatório. Porque o padrão qual que é? É o juiz dar a área para o Estado, a emissão na área do Estado, se ele depositar o valor das benfeitorias que foram apuradas no processo de reivindicatório. E aí nós nos socorremos da parceria exitosa com o governo federal desde 2000, com indenização dessas benfeitorias. A título de esclarecimento dessa parceria exitosa que o governo do Estado tem com a União, com o INCRA, nós temos o Programa Nacional de Crédito Fundiário, onde aqui no Vale do Paraíba saltaram de 3 únicos contratos para 19 nesse último ano. Então, é um programa complementar de aquisição da terra, inclusive que o governo federal reformulou e alterou de 80 mil para 140 mil o valor financiado para a aquisição de terras, e é também operacionalizado em parceria com a delegacia da SEAD, atual SEAD, antigo MDA aqui em São Paulo, lá que está lá no INCRA, e o governo do Estado de São Paulo pela Fundação ITESP. Acho que, basicamente, eram essas as colocações que resultou das pautas aqui. E nós estamos diligentes com a questão de Itaporanga, Riversul. O problema é que o juiz não admite a intervenção da Fundação ITESP naquele processo, porque a Fundação ITESP também propõe uma reintegração de posse em face do ocupante, anterior, inclusive. E nós já nos fizemos reunião com a comunidade lá, com os acampados, o juiz, o promotor, e todas as inserções que fizemos não foram frutíferas, porque o juiz entende que o processo do ITESP, que está com o perito, é um processo, e o processo do ocupante lá, que é demandado pelo ITESP com as famílias, é outro processo. Uma coisa, inclusive, consta da decisão dele na reintegração de posse. Então, acho que inicialmente eram essas as... Eu agradeço, eu quero fazer 2 observações. Primeira é que nós nos colocamos à disposição para uma audiência conjunta com o Procurador-Geral de Justiça, de tal maneira nós envolvermos o Ministério Público Estadual nessa discussão. Tanto interessa ao INCRA como, acredito, ao ITESP, e
né, Edson, acho que a gente deveria agilizar aquela audiência lá no Ministério Público. Eles estão em processo eleitoral, dia 7 sai o resultado. Eu acredito que mais uns 15 dias nós vamos ter a definição de quem é o Procurador-Geral de Justiça. E aí fica o convite nós fazermos isso junto. Além disso, uma questão levantada pelo Alberto, que é a questão do Conselho, ou da democratização lá do Conselho ou da comissão, de tal maneira que a gente possa ter uma audiência pela frente parlamentar para nós conversarmos um pouco sobre isso, pensando uma maneira de ampliar a participação, seja do parlamento, seja dos trabalhadores. Pode ser? Eu só queria responder aqui o assessor Alberto, da bancada do PT, agradecer pela intervenção. Você disse que o importante é saber quando. Eu vou dar a resposta em nome das famílias que aguardam essa decisão. Gostaria que fosse amanhã, certo? Depender da gente, poderia ser amanhã, ou semana que vem, estava bom. Ok? Muito bem. Olha, faltam ou restam 4 inscrições, tudo bem, pessoal? Então, com elas a gente encerra e nós vamos dar meio minutinho para cada um dos convidados, para as suas considerações finais. Lembrando que tudo que foi dito aqui está gravado, anotado, cada um sabe da sua responsabilidade, e esse material também vai ficar disponível para as entidades, associações e movimentos. Então, o primeiro dos 4 é o Gerson, do MST do Pontal do Paranapanema. Obrigado, deputado Carlos Neder, e aproveito para saudar a iniciativa dessa audiência e, em nome do deputado, também saudar todos os membros aqui que estão fazendo parte dessa discussão, desse debate. Companheiros e companheiras, muitas das questões que a gente está colocando, que a gente está trazendo aqui, de fato, não é nessa audiência que a gente vai conseguir resolver, que a gente vai conseguir avançar. Muitos elementos das pautas que os movimentos estão trazendo está sob um contexto hoje no Brasil de um golpe de ruptura institucional que feriu no coração a frágil democracia que a gente vivenciava nesse país. Então, muitas dessas questões, talvez, vai demorar alguns anos ainda para a gente conseguir reverter e conseguir, de fato, recolocar a reforma agrária na centralidade do projeto de governo, do projeto de país. Então, é importante a gente marcar posição nesses espaços, nesses momentos, mas a gente precisa também enfrentar o golpe, enfrentar essa ruptura que os golpistas interporam aqui na democracia no nosso Brasil. Nessa questão das terras públicas, eu queria colocar que deveria ser declarado terras públicas todas as áreas que não cumprem a sua função social, não somente aquelas que o Estado não arrecadou aí ao longo desses 500 anos de Brasil, mas todas as terras que não cumprem os artigos 183, 184, 186 da Constituição deveriam ser terras declaradas como públicas e destinadas para a reforma agrária. E na nossa história, ela é basicamente marcada pela existência das terras públicas e devolutas no nosso país. Mesmo no estado de São Paulo, onde a maior parte das terras estão aí tomadas pelo agronegócio, estão na mão dos latifúndios, você tem um enorme estoque de terras públicas, tanto estaduais como federais, como é o caso da região central do estado de São Paulo, onde está assediada a fazenda Santo Henrique, da empresa Cutrale, que é bastante conhecida de vocês, que produz laranja transgênica com veneno para depois vender, comprado pelo governo do estado, para distribuir nas escolas para os nossos jovens, para as crianças tomarem suco contaminado com laranja transgênica e com agrotóxico. Então, essas terras do centro do estado de São Paulo, elas já deveriam ter vindo para a reforma agrária. Foram dezenas de ocupações que só o MST já fez naquela área, e tantos outros movimentos, e até hoje a gente não teve avanço significativo, até fogo no cartório já pegou, né? Então essa área, ela compõe um estoque muito maior que a gente soma com as terras estaduais, né, no Pontal do Paranapanema e na região sudoeste do estado, que daria para assentar um montante
de gente enorme que desconcentraria talvez áreas como o centro de São Paulo, áreas que estão infladas por trabalhadores desempregados nesse momento de crise. E a reforma agrária ela viria justamente para cumprir esse papel, também de desinflar esses grandes centros urbanos e aproveitar essa massa de trabalhadores produtivos nessas áreas, nessas terras. Mas, para falar, e já colocaram aqui um minuto, para falar sobre as terras públicas estaduais, e o Pontal do Paranapanema é onde está concentrado um estoque enorme dessas terras, a gente tem que falar da retomada do convênio das terras públicas, e, de fato, se não tiver recurso, Edson, no convênio, nós não vamos conseguir avançar nessa questão da arrecadação das terras públicas. Então, é necessário, mais do que assinar o convênio, que se faça uma busca de recursos para que, de fato, consiga pagar essas áreas que estão em processo de arrecadação. Recentemente, houve um julgamento de um dos perímetros da região do Pontal do Paranapanema, que é o 15º perímetro de Teodoro Sampaio, que só esse perímetro soma 92 mil hectares de terra. Um único perímetro, o 15º perímetro, 92 mil hectares de terra, para não falar de todos os outros. Então é uma área enorme, companheirada, que deveria estar hoje já servindo para a reforma agrária e que demorou 20 anos, mais de 20 anos, para chegar nesse estágio final do julgamento. Então é muito demorado o processo judicial para a arrecadação das terras. Por isso, uma das formas é o convênio, mas o Estado deve investir todas as possibilidades de desapropriação dessas áreas. Seja adjudicação, seja convênio, seja desapropriação por interesse social, mas a gente precisa trabalhar com todos os instrumentos jurídicos para agilizar a desapropriação dessas terras. E nós não vamos aceitar, doutor Gabriel, que essa lei da regularização fundiária seja uma lei para presentear aqueles latifundiários que sempre usurparam as terras devolutas. Nós não vamos aceitar que essa lei privilegie e favoreça o latifúndio que sempre explorou, sempre destruiu o meio ambiente e agora está possibilitado aí de talvez pegar o documento de propriedade e regularizar de forma definitiva essas áreas. Se essa lei foi criada para regularizar o grilo, para regularizar o latifúndio, nós vamos declarar guerra e vamos para cima para impedir que, de fato, as terras vão de mão beijada para os latifúndios. Muito bem, obrigado, o Gerson, que é lá da região do Pontal. E vamos ouvir agora o Zelitro, que é da direção nacional do MST. Depois dele vem o Josué Roberto, da FNL, e, por fim, a Magnólia de Itapeva. 3 minutos para cada companheiro e companheira, tudo bem, pessoal? Nosso teto era 17 horas, nós estamos com 17h15, a gente está conseguindo uma proeza de terminar perto do horário. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui a Juliana, em nome da Juliana, cumprimentar todas as mulheres e parabenizá-los pela luta do 8 de março, que foi uma luta muito importante para simbolizar que nós, dos movimentos sociais do campo, temos que enfrentar a lógica estabelecida, a lógica do capital e o Estado burguês e seus representantes. As companheiras ocuparam o sistema gráfico da Rede Globo, porque ela é a vendilhão do golpe instalado no Brasil contra a democracia tão suada, tão lutada pela classe trabalhadora. Quero cumprimentar o deputado Nerder, quero cumprimentar todos os companheiros da mesa, companheiro Tito, Milton Estrela, que eu conheço lá do Pontal do Paranapanema, nas áreas de reassentamento, doutor Gabriel, doutor Edson, não é? E o nosso camarada aqui, o Piauí, e parabenizar você pela sua liderança dentro da Frente Nacional de Lutas, tá bom, Piauí? Companheiros e companheiras, a minha fala é bem para resgatar o seguinte: o Alberto fez uma fala aqui, e eu não sei se eu entendi direito, mas o doutor Edson fez um deboche. Doutor Edson, doutor Gabriel, quando é que essas propostas de vocês, seja sincero e olha para esse povo e diz, quando é que isso vai efetivamente acontecer? Segundo,
Enquanto isso não ocorre, como é que vai ficar a situação de gente que está 10 anos esperando terra e não acontece terra e nem cesta básica e nem nada, e vocês, como representantes do Estado, precisam ser sinceros, olhar olho no olho e responder para esses trabalhadores que vieram de longe para ter essa resposta. Obrigado. Bom, eu queria, em primeiro lugar, te falar que, primeiro, que eu não tenho o hábito de fazer deboche com coisa séria. Eu não fiz deboche. Eu apenas respondi, gostaria que fosse para amanhã, dada a urgência que nós queremos resolver isso. Eu não sei se o senhor conseguiu interpretar. Ele perguntou, para quando? Eu gostaria que fosse para amanhã, para a semana que vem, dada a urgência. Nós não temos como aqui, dado que nós iniciamos esse grupo de trabalho agora, de determinar um prazo aqui. Como o senhor disse, olhe para o esposo e fala a verdade, uma das coisas, uma das melhores maneiras de respeitar o povo é falar a verdade. E eu costumo dizer em todo lugar que eu passo, que talvez a melhor resposta é o não, porque o não mente, não tapeia, não engana ninguém. Então, nesse momento, nós não podemos fixar prazo, até em respeito aos senhores. Que eu não estou aqui para dizer assim, mês que vem, semana que vem, daqui não sei que tempo. Não é, eu não sei. Nós estamos trabalhando para construir uma situação e deixar um problema resolvido. Eu gosto de trabalhar com política de resultado, todo mundo que me conhece sabe a maneira que eu trabalho. Eu sou muito simples e muito prático na minha maneira de trabalhar. Não misturo questão política, partidária, nem ideológica. Eu acho que cada um tem a sua, cada um defende a sua, cada um cuida do seu terreiro, vamos dizer assim. O meu objetivo chama política de resultado. Só isso faz o país avançar, só isso melhora, de fato, a vida das pessoas. O resto é conversa fiada. Muito bem. Penúltimo inscrito era o Ademir Justino, do acampamento Bandeirantes, e passou a palavra dele para o Josué Roberto. Boa tarde, senhores. Parabéns por esta reunião aqui. Queria falar diretamente com o Milton e com o doutor Edson, já que a gente já teve várias reuniões, né, Milton? E a gente até hoje não conseguiu resolver. E eu queria, não que você me respondesse, porque eu já sei a resposta. Eu queria só explicar para o pessoal que na área da SESC, em Paulicéia, a gente já tem 130 mil pés de urucuns, 12 anos lutando pela área, 5 anos dentro da área, ajuda Santa Casa, ajuda hospitais da região, creches. E se não dá certo aquilo, esse pessoal vai fazer o quê? Então é essa a pergunta. Então pedir para que os senhores ajudem a gente, para que a gente possa ficar lá dentro, continuar o sonho. Ali a gente produz muita comida, mais do que muitos assentados já. Tem a Santo Antônio e Regência, que nós damos um banho de produção neles, eles são assentados há 10 anos. E pedir encarecidamente que os senhores olhem por esse processo que eu tenho, do meio ambiente, que eu estou levando muita multa. É 800 mil, 1.200.000 de multa do meio ambiente, todo dia. E, no mesmo tempo, o meio ambiente me permite trabalhar com o urucum dentro da área. Tem um papel aí, ó. Só interferisse nisso para a gente e dar uma força para que as famílias fiquem lá dentro e continuem produzindo. Tá bom? E obrigado, Milton, e obrigado aos senhores por esta reunião. Meu amigo, com relação à questão das multas, eu estou levando aqui a multa, que eu acho extremamente absurda e desproporcional. Nós vamos solicitar, através do nosso secretário de Justiça, doutor Márcio Elias Rosa, que tem sido um grande companheiro e nos ajudado a abrir as portas aí com o Estado, eu vou solicitar a ele uma audiência com o secretário de Meio Ambiente para tratar exatamente desse caso, demonstrar o que está ocorrendo e ver a possibilidade de anular esse ato. Ok? Muito bem. Então, nós chegamos na última companheira inscrita, que é a Magnólia de Itapeva, do acampamento de Itaporanga. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de reforçar aqui
duas situações que já foi colocada também pelo companheiro Delvec do MST, mas a primeira situação é das famílias que estão acampadas há mais de 10 anos no município de Riversul. As famílias hoje, elas estão num assentamento emergencial, mas que, de fato, ele nunca foi efetivado. Então, essas famílias estão há mais de 10 anos esperando, né, que o processo judicial seja concluído e ainda as famílias não têm resposta dessa situação, né? O governador assinou recentemente a permuta, né, que passa a área, então, que estava com a USP para a Fazenda do Estado. No entanto, isso não é a garantia de que o assentamento seja efetivado. Então, as famílias estão lá há mais de 10 anos, e aí eu gostaria de registrar também que, na mesma situação, no mesmo processo, né, a gente tem um outro grupo de famílias que fica no município, que o acampamento fica no município de Itaporanga, né? Inclusive, a gente está com reintegração de posse para ser cumprida amanhã. Então, as famílias não têm para onde ir. E aí eu gostaria de aqui também falar para o ITESP, né? Essas famílias, elas, né? A permuta da área desse acampamento também já foi assinada, né? Que é a mesma situação de Riversul. No entanto, isso não garante que as famílias permaneçam ali no acampamento, né? Por isso a gente está com essa situação da reintegração de posse. Dentro desse processo, a gente tem a situação de que, o ano passado, em outubro, iniciou-se uma perícia da área. E essa perícia ainda não foi concluída, né? Essa perícia está sendo paga pelo ITESP e o perito ainda não entregou esse laudo. Então, as famílias, elas também reivindicam que esse laudo seja concluído e entregue para o ITESP, para que, de fato, a gente consiga, de fato, o ITESP consiga dar sequência a esse processo de assentamento. As famílias, elas vão resistir lá. Então, assim, nós pedimos para que o ITESP, né, de fato, tenha mais contundência com o judiciário lá da região. A gente vem enfrentando esse processo lá, o judiciário lá, eles tratam as famílias como terrorista, como bandido. Então, nós pedimos que o ITESP pressione, né, o perito. Ele já se esgotou o prazo, e aí ele vem pedindo mais prazo, né, para poder concluir. No entanto, o perito, ele atua na região como se ele fosse da justiça, e ele é um perito particular. Então, nós gostaríamos aqui de pedir que o ITESP tome posição em relação a essa situação lá de Itaporanga. Muito bem, obrigado. Bom, esclarecendo, como eu falei há pouco, o ITESP tem uma ação contra esse ocupante que promove uma ação contra as famílias que estão acampadas. O juiz, nós fizemos reuniões com os acampados, com o juiz, com o promotor, esclarecemos todos esses pontos, mas o juiz entende que não é possível um processo, cada processo tem o seu julgamento. Então, hoje nós não temos outra situação a não ser aguardar que o perito devolva o processo. Isso nós já conversamos, cobramos do juiz isso daí, para que nós possamos contestar eventualmente alguma irregularidade desse laudo, porque esse é um perito nomeado pelo juiz, como você mesmo disse, o ITESP depositou os honorários do perito que foi determinado pelo juiz, e estamos aguardando ele concluir o trabalho dele para que nós esclareçamos ao juízo a legitimidade do ITESP com esse processo. Pessoal, eu vou agora passar a palavra, começando pelo pessoal dos movimentos, 30 segundos, meio minuto para cada um, para as considerações finais, começando aí pelo ex-deputado Tito, da CPT. Tem som aqui, tem. Eu saio desse encontro bastante otimista, no sentido de que esse encontro, para mim, cheira um encontro histórico de autoridades, de lideranças dos movimentos, para a gente tratar dessa questão da terra no estado de São Paulo. Que assim seja. Uma boa semana para nós e que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado, deputado Tito. Passar a palavra para o Delvec Matheus, pela coordenação estadual do MST. Muito bem, na verdade, eu acho que a
a nossa palavra final aqui é exatamente reforçar a participação das companheiros e companheiras que vieram aqui falar das diversas situações e falar das perspectivas da luta. Eu acho que no Brasil está colocado, né, quer dizer, na verdade, as conquistas da classe trabalhadora só acontecem como as famílias, os trabalhadores, de fato, vão para a rua de forma organizada e exigir seus direitos. Então, acho que o encontro, que abre esse diálogo com o governo, com as instituições, mas também acho que tem um fator positivo. Quer dizer, está declarado as terras públicas. Se elas existem, elas têm que ser ocupadas pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Então, acho que é esse o nosso compromisso que vamos sair daqui. Se não sair do papel, vai sair as ocupações nessas áreas que são públicas no estado de São Paulo todo. Então, esse seria o nosso compromisso. Esperamos, Néder, que a Assembleia, você tem essa disposição de continuar colocando o tema em pauta e cobrando o Executivo para que, de fato, tome as providências e faça essas terras cumprir, então, a sua função social. Acho que os movimentos sociais estão de parabéns de estar aqui presente. Acho que essa força é que, de fato, dá as conquistas para os trabalhadores. É isso. Obrigado, Delvec. Vamos ouvir o nosso companheiro Piauí, Francisco das Chagas, da Frente Nacional de Luta. Então, mais uma vez aqui, parabenizar aqui o deputado Néder por essa audiência pública, né? E dizer, companheiros e companheiras, que a luta vai fazer possível a conquista de cada um de nós. Acho que a gente tem que sair daqui confiante e com a responsabilidade que nós lá na base vamos ter que fazer muita luta para que isso aconteça. Esperamos aí que essas negociações aqui entre o INCRA e o Estado de São Paulo dê frutos, né? Dê frutos, mas a gente sabe que a luta ela vem se arrastando já há muito tempo nessa questão de terra pública e acredito que nós conseguiremos através no dia a dia, quando a gente arteia uma bandeira aí, numa ocupação, né? Numa trincheira aí que a gente já está acostumado a fazer. Por outro lado, companheirada, queria aqui dizer também que, depois de 20 anos, o INCRA parcelou 319 lotes lá na Fazenda Colômbia, Fazenda Água Fria, lá no município de Colômbia. Então, aqueles companheiros que acreditaram lá, acreditaram e foi possível a luta deles. E para nós não vai ser diferente. A gente vai conseguir. Um forte abraço a todos. Muito bem. Notícias boas. Com a palavra a nossa companheira Júlia Martim, lá do Vale do Paraíba. Quero mais uma vez dar os parabéns, Néder, por possibilitar esse espaço de diálogo e dizer às companheiras e os companheiros que estão aqui presentes de que, em tempos de um golpe tão opressor como o que nós estamos vivendo, que a resistência e a luta seja a nossa maior ferramenta e a nossa principal arma, e que o poder executivo e legislativo não interrompa os espaços de diálogo e que a gente jamais interrompa o nosso processo de luta. Muito obrigado. Em nome das nossas companheiras e companheiros, quero elogiar aqui os 44 municípios que vieram, cerca de 150 pessoas, incluindo aqueles e aquelas que não assinaram a lista. Parabéns a vocês. Vamos ouvir agora as considerações finais do Dr. Milton Estrela, representando aqui o Dr. Mauro Arce, pela Central Energética de São Paulo. Só para encerrar mesmo a nossa participação, deputado, agradecer o convite. A CESP está à disposição para participar de outras reuniões, outros encontros a respeito da questão da terra e agradecer realmente a oportunidade e o convite. Muito obrigado. Muito bem, obrigado pela presença. Com a palavra, Dr. Gabriel Veiga, diretor executivo da Fundação ITESP. Bom, eu queria mais uma vez agradecer aqui ao deputado Carlos Néder pelo convite, estaremos sempre presentes, e aqui deixar também um abraço do ex-diretor Marco Pila, que participou de outras audiências públicas, que ficou no ITESP 8 anos,
e também reconhecer o trabalho da Assembleia Legislativa nessas 5 leis que o governo do Estado apresentou para mudar a questão agrária e fundiária no Estado de São Paulo, né, avançar com a concessão de uso para que as famílias tenham condições da sucessão hereditária, da parceria agrícola. Isso tudo foi um trabalho feito junto com a Assembleia, que soube tratar a importância desses temas. Junto com a liderança aqui do PT, com o Alberto, várias vezes nós estivemos conversando com ele sobre esses temas tão sensíveis para os lados, para todos os lados. E deixar aqui, claro, que todos esses assentamentos do governo do Estado iniciaram em razão da luta também das famílias, da luta dos movimentos sociais, mas também em razão do trabalho do ITESP, do trabalho da Procuradoria-Geral do Estado, que vem promovendo as ações, e do todo o apoio dado pelos governadores Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra e Geraldo Alckmin novamente, que sempre teve um programa para as terras públicas do Pontal do Paranapanema, dentro da ordem democrática, e que nós estamos conseguindo avançar cada vez mais. Eu quero aqui deixar, mais uma vez, um agradecimento à Assembleia, a parceria com o governo federal, por todos que passaram. Eu que estou há 20 anos no ITESP, sempre tivemos parceria exitosa com o governo federal em benefício dessa política pública, dessa política agrária. Um abraço a todos e que nós possamos enfrentar todos os obstáculos, superá-los e a cada vez mais conseguir atender o reclamo da população do Estado de São Paulo, que merece todo o nosso respeito. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o encerramento do superintendente Dr. Edson Fernandes, que é o inspirador e idealizador dessa reunião, que gostaria até de sugerir que vocês produzam um caderno com essa legislação, o que inclui as leis, decretos regulamentadores, essa portaria ou resolução conjunta. Olha só como é rápido, viu? Eu acabei de sugerir aqui que fizesse isso e não sabia que já existe. Isso aqui, pessoal, é importante. Não importa, eu sou, por exemplo, de um partido de oposição. Nós estamos aqui fazendo um debate qualificado para entender para que rumo nós estamos caminhando. Então, eu acho que esse tipo de material é um material que tem que circular entre as várias entidades, associações, movimentos, e o debate que a gente vai fazer tem que se dar olhando para esse marco legal que, como foi reconhecido, tem a participação de vocês e tem a contribuição do Parlamento Estadual. Então, depois eu vou ler com atenção aqui. Então, vou passar a palavra para o superintendente do INCRA, a quem caberá fazer o encerramento dessa audiência pública. Mais uma vez, agradecer o Parlamento Paulista, que nos recebe e nos dá a condição de fazer hoje essa audiência pública, na pessoa do eminente deputado Carlos Neder, amigo e parceiro das causas da reforma agrária no Estado de São Paulo, aqui dar o meu testemunho da dedicação do deputado em estar percorrendo o Estado, indo a cada ponto do Estado, para conhecer e sentir de perto as dificuldades que vocês enfrentam e vivem em cada dia. Eu tenho encontrado com o deputado aí em diversos cantos do Estado e colocado ao deputado a superintendência do INCRA de São Paulo à disposição para que a gente possa construir junto com seriedade e determinação, apartando, como eu disse, as colorações políticas e as ideologias, mas trabalhando em busca de uma política de resultado que possa beneficiar diretamente a vida de vocês. Agradecer à mesa, o deputado Tito, também um companheiro sensível e sensato, que tem estado sempre na superintendência, acompanhando grupos do interior, que vêm demandar, né, os seus pleitos, e o deputado tem sido um grande colaborador nesse sentido. Agradecer à CESP, ao presidente Mauro Arce, na pessoa do nosso amigo distinto Milton Strila, que também tem sido um grande parceiro e colaborador das demandas que o INCRA tem tratado no dia a dia com a CESP. Muito obrigado também pela participação e colaboração. Agradecer
as lideranças, né, aos movimentos, o MST e a FNL aqui representado pelo companheiro Delvec e o companheiro Piauí, né, a Júlia, que também são importantes na construção desse debate, dessa luta, porque sem a presença atuante dos movimentos, as causas talvez possam perder fôlego. Nós estamos tendo a iniciativa de trabalhar, de buscar a construção de uma saída para amenizar o problema das famílias que continuam acampadas ou continuam ocupando áreas que ainda não estão regularizadas.